Jesus. Amém. Convido os irmãos para nós nos colocar de pé. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos na sua casa, Senhor. Não é a casa do pregador, do cantor, é a tua casa, Senhor. E viemos felizes, Pai. Ninguém nos obrigou a vir aqui, porque aquela escritura está gravada nos nossos corações. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E, Senhor, nós temos sido abençoados culto após culto aqui, Senhor. Cada vez que nós viemos aqui, nós voltamos para casa com nossos alforjes cheios de alimento espiritual. Então, dessa vez, nós cremos, Pai, que não será diferente. Esperamos a Sua presença de uma maneira sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha trazer um ensinamento e que o ensinamento fique no nosso coração. Que os nossos cânticos possam chegar diante de Ti e que possa, Senhor Jesus Cristo, os anjos vierem trazer a nossa bênção, Pai, a nossa porção de alimento espiritual. Ó, Pai, recebe os nossos cânticos, fala através do pregador, usa ele de uma maneira especial, uma vez mais, Senhor. Amém. O Senhor tem feito isso e nós temos visto isso acontecer no nosso meio. Então, Pai, contamos com Sua presença, pois pedimos, agradecemos e rogamos em Teu santo e doce nome, Jesus. Amém. Cantar o 286. 286. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que já sou.
285. Não, é 285. Acho que eu estou no 286. Voltando um. Graças a Deus. Na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo eu viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus.
louvado seja teu Vou nome. tentar mais um, depois a gente tira as ofertas, né? 272, 272. Voltando para trás. Glória a Deus. Aleluia. 272. Tem um pedido de oração aqui, não vou deixar para o final, né? Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, ele reconciliou. Aleluia. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia! Como a pomba perseguida, bem cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta, ele reconciliou. Aleluia! Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou pecado, graça superabundou. Aleluia. Ele me abriu a porta, ele reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.
nosso bondoso, querido Pai Celestial. Que maravilha, Senhor, poder estar aqui nesse momento, te adorando, te louvando, sendo que Tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos te adorar. E queremos agora te oferecer as nossas ofertas, Pai. Rogamos que o Senhor as aceite, ó Deus, e que o Senhor continue nos abençoando, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Não fique à vontade. Vamos cantar mais um. É o 335. Graças a Deus. 335. Uma coisa que eu gosto de fazer é cantar. Posso não cantar muito bem, mas eu gosto. Sob a terra que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo atrás altivo, a salvação andaste proclamar. A Igreja Universal tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, Aleluia! vencendo o inimigo atrás altivo, a salvação andaste proclamar, e neste fundamento inabalável triunfa a imagem da Igreja de Jesus, falando do poder incomparável do sangue que vertido foi na cruz. Aleluia! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo atrás altivo, a salvação mandaste proclamar. Aleluia! Graças a Deus. Vamos cantar mais um. O relógio está um pouco atrasado. Hoje já são 7h20. 289, nosso cenário. Está bem melhor que música. 289.
glorioso cristão é pensar na cidade que não há igual. Os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de milho são a glória do nosso Jesus. Haverá uma perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Aleluia. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de teu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam a morte. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel oferá. Aleluia! Ser glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que agorem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de alguém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Vamos se colocar de pé e passar para outra parte. Somente crer, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amabilíssimo Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, Senhor Deus, nesta hora, e louvamos a Ti por Tua graça e misericórdia, Senhor, por que tem tido para conosco. Agora eu venho agradecer a Ti por mais um dia e por a nossa vida, Senhor Deus, ter sido tomada por Ti, Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, com isso ser jubilosos, Senhor. Sermos firmes e constantes, Senhor, até aquele dia, Senhor, quando o Senhor nos chamar desta terra para estarmos naquele grande lugar, Senhor. Agora eu peço, então, nesse momento, estar conosco nesta noite, Senhor, para dar continuidade naquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem desejado.
No nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir isso para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Que Deus continue abençoando o canal. Amém. O Daniel está lá fora, veio, parece que ainda não veio. Ele está lá fora, mas ele tem que se virar com os problemas que acontecem ali. Nós vamos ler a Bíblia agora essa noite. Eu vou ler uma escritura que eu já li algumas vezes e ver se eu consigo chegar naquilo que eu desejo nessa noite para vocês. Eu quero ser bem rápido e bem simples. É que é algo que vocês conhecem, eu quero ler, mas só para nós recordarmos. Marcos 11, a partir do verso 15, os versículos para nós formarmos uma base aqui, nós vamos conversar um pouquinho e ver se chegamos, conseguimos atingir o objetivo daquilo que queremos. Marcos 11, verso 15 a seguir, diz assim: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa é chamada casa de oração. A minha casa será chamada por toda a nação casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrão. E os escribas e príncipes das sinagogas, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu fora da cidade. Que Deus possa continuar abençoando. Essa escritura é muito lida para os evangelhos. Eu penso que os evangelhos são os que mais as pessoas leem. Embora tem que ler a Bíblia toda, tem uns que lêem algumas partes, pega aquele capítulo, lê, comenta, medita sobre aquilo. Mas os evangelhos são muito lidos, salmos são muito lidos também. Enfim, toda a Bíblia, quando você começa a ler ela, você vê que ali é a palavra de Deus. E dizendo isso, o irmão Branham diz assim, falando sobre, você dá uma continuidade, você vai ver que ele vai falar, o irmão Branham fala aqui, deixa eu ler, vocês assentados, pode ficar só me ouvindo, ele diz assim, sempre aquela passagem que ele fala sobre a figueira, ele diz assim: eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que foi amaldiçoada, ou que tu amaldiçoaste, secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer coisa que disserdes a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo aquilo que pedirdes, orando, creio-lhes que recebereis e tê-lo-eis. E quando tiveres orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará vossas ofensas. Deus Branham fala sobre o camarada, aqui uma passagem da Escritura, vem falando nessa mensagem, fale esta montanha. Ele diz assim: se podes crer e dizer em teu coração e crer, isso acontecerá. Tu podes ter o que você disser. Então você diz: Senhor, eu creio que se eu tivesse uma escritura, alguma parte da Bíblia que falasse ao meu respeito, então eu creria. Podia ficar firme nisso, porque está falando ao meu respeito. Aí ele fala assim: toda a escritura fala ao teu respeito. Tudo que está escrito na Bíblia é o teu retrato, vamos dizer assim, é o nosso retrato.
a fotografia do cristão, é a tua vida que está aqui contida nesses livros. Dizer, a Bíblia foi feita, foi escrita para mim e para ti. Então toda promessa da Bíblia é verdadeira e ela é nossa. Aleluia. Se nós tomarmos a promessa de Deus e crer naquilo que Ele prometeu, todas as coisas são possíveis. Aí Ele vai dizendo assim: eu creio que em ti que estou curado. Você pode dizer: oh Senhor, eu creio em ti que estou curado. Sem sombra de dúvida, algo se ancorou ali, e você somente vai falando, sabe que está tudo certo. Se algo desceu na tua alma, tu creu nisso. Está começando a suceder porque você falou. O que você falou? E quando você falou, aquilo começa a suceder. Tu fala para um órgão teu ser curado, e o teu corpo entra em ação e faz aquele órgão ser fortalecido para combater aquele espírito, aquela enfermidade. Aí diz assim: está começando a suceder porque você falou. O que você falou? Você usou a palavra de Deus. E ela é eterna. Não pode falhar porque é a palavra de Deus. Não pode falhar, é a palavra de Deus, é eterna. E a palavra de Deus criará a promessa que está nela contida. Aleluia. Dizer, falou a palavra de Deus, Deus vai criar a promessa por qual Ele prometeu. Amém. Dizer, aquilo tem que vir se materializar diante de ti quando você fala e fica ali crendo. Dizer, Abraão demorou 25 anos para abraçar o Isaac. Não foi assim? Mas ele não. Dizer, ele creu naquela promessa. Dizer, Deus falou e está falado. Eu não sei se, eu penso que as irmãs devem alguém ter ouvido aquele testemunho do Billy Paul, que ele colocou no grupo, e ele estava testificando sobre a cura que ele teve. Ele há pouco tempo foi cometido de um câncer de próstata, e quando ele deu por conta, porque o câncer de próstata, que para mim foi muito silencioso também, ele é muito silencioso. Aliás, o diabo trabalha muito sorrateiramente, ele vai deixando a coisa, vai deixando, quando vê ele se manifesta, quando ele tem condição de afrontar. Então o Billy Paul ele conta que, nesse testemunho, que ele foi cometido de um câncer, e ele andou com o irmão Branham, de muitas e muitas campanhas, e milhares de vezes, viu pessoas sendo curadas de todos os tipos. Porque você pensava em enfermidade naquele tempo, vinham ter com o irmão Branham, vinham na federação, e Deus vinha e curava a pessoa. Era muito extraordinária os acontecimentos do ministério de Jesus através do ministério do irmão Branham. Porque Deus tinha interesse em nós, Ele queria movimentar esse povo para chamar eles para a palavra. Então, o Billy Paul conta que ele se viu muito mal, foi no médico, e fizeram 12 tipos de PSA, se não me falha a memória, 12 exames, 2 só que deu negativo e o mais tudo positivou. Então, o médico falou assim: senhor Brando, o senhor está podre, seria essa a palavra correta, está acabado. Dizer, tu não tem muitos dias de vida. E ele disse que ficou preocupado, e a irmã, a esposa, ficou preocupada também, e começaram a orar, e ele estava preocupadíssimo. Daí um dia ele falou com o irmão José, o irmão dele, e comentaram sobre aquilo, oraram, deixaram diante de Deus. E ele disse que, ele falou para a irmã, para a esposa: eu vou lá na gráfica, que é lá na voz de Deus, lá onde tem a capela, que eles fizeram para oração, estão trabalhando, alguém vai orar, alguém vai ouvir uma fita. Aí diz o Billy assim: eu tinha ouvido, se não me engano, ele fala que umas 40 vezes, uma pregação. Perguntas e respostas sobre os selos. Deus mostra toda a simplicidade do selo, o irmão Branham mostra naquela mensagem. E ele dizendo que então ele foi e o viu, e com aquela ânsia, né, ele está sabendo, e ele diz assim: não é que eu tinha medo de morrer. Eu estava muito nervoso com a situação, porque de repente fiquei sabendo. E, na verdade, todo mundo teme a morte. Ah, não teme. No fundo, todo mundo sabe que é uma coisa que é repugnante para as pessoas. Porque não era para ser assim. Foi criado para não haver a morte. Mas só pecado arrastou a morte. Então, depois que ele foi lá, ele estava ouvindo aquela pregação, ouvindo aquele ensinamento. De repente, ele parou de ouvir e alguma coisa falou assim: continua ouvindo. Bem mais, vai ouvindo um pouco mais. E ele
desistiu de ouvir novamente, depois foi instigado a continuar ouvindo, e ele ouviu. E de repente o irmão Branham dizendo assim: você, Billy Paul, você trabalhou, você tem se esforçado, entregando o cartão, fazendo um trabalho, está aí se esforçando para a causa de Deus, e então Deus vai te curou desse problema de próstata que você tem. Lá, quantos anos que o irmão Branham partiu? E agora manifestou esse assunto. Aí ele disse que ele estava ouvindo e eu não sabia que estava contido, nunca tinha ouvido isso em 40 vezes ou mais que ele ouviu aquela pregação. O que foi que manifestou ali? Foi o sobrenatural em favor dele. Entrou ali, tomou as palavras do irmão Branham e profetizou, falou, dizer que ele estava curado, e ele tomou aquilo e ficou bom, ficou curado. Então nós sabemos que isso tudo, irmão, Deus prepara as ocasiões. Você sabe que muitas vezes se foi aquela mensagem saltou para você e você recebeu algo gostoso quando estava lendo os livros do irmão Branham. Então, aí a realidade é essa: a palavra de Deus vai se materializar quando você fala. Amém. Fala assim: mas eu sou tão débil, nossa, eu sou muito fraco, isso e aquilo. O irmão Branham diz assim, que quando um cristão se ajoelha para falar com Deus, o inferno fica bamba, porque eles não sabem o que vai sair dali. Dizer, nós fomos criados para dominar a situação. Amém. Dizer, o irmão Branham pegou então essa mensagem, que era que eu ia pregar uma vez que eu não consegui pregar aquilo. Tentei várias vezes, vocês estão lembrados? E eu queria entrar nela e eu partia para um outro lado. Depois eu vim aqui e falei com alguém que precisava. Dizer, aquilo era para aquela pessoa. Não tinha, nos outros que sabe, ninguém tinha necessidade daquilo. E daí eu, estando em casa, eu tenho um tema, eu estava pensando justamente uns assuntos que antigamente eu falava, tinha assim mais que eu gostava de comentar, e eu tinha parado um pouco e eu não tinha mais ouvido praticamente ninguém falar. Mas deixa eu voltar aqui que depois eu vou entrar um pouquinho nisso. Aí diz o irmão Branham assim, a promessa e a palavra de Deus criará a promessa que está nela concedida. Então toda a palavra de Deus é tua, é minha, é nossa. Alguém interrogou uma vez, não muito tempo atrás, quando eu estava falando em uma reunião, e perguntou para mim: você quer dizer, você crê e quer dizer que este mundo será destruído? Aí o irmão Branham disse assim, eu respondi, sim, eu creio, é a palavra de Deus. Ele indagou, como você imagina isso? Como poderia ele ser destruído? Como ele poderia ser destruído, irmão Branham? Eu afirmei, pela palavra de Deus. O poder atômico destruirá. E esclareci para ele será destruído pela palavra, pois a palavra criou esse mundo e a mesma palavra que criou esse mundo vai destruir ele. Isso é o que nós conhecemos, a palavra de Deus. Aí o irmão Branham fala assim, você poderia imaginar que o grande poder que estava no Filho de Deus, em Jesus, e quando ele encontrou o diabo, ele nunca usou o poder que ele tinha nele para confrontar o diabo. Ele apenas tomou a palavra do Pai para mostrar quão simples ele era. Quão simples a palavra de Deus é. O que Jesus dizia? Quando o diabo vinha com uma acusação, trazia alguma coisa para ele, falava assim, está escrito, na palavra de Deus. Quando ele disse assim, tu está com fome, transforme essas pedras em pão, ele tomou a palavra de Deus e respondeu o diabo com a palavra de Deus. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E cada afronta que o diabo trazia, ele tomava o que estava escrito e repreendia o diabo com aquilo, até que o diabo desistiu. Irmãos, se você tomar a palavra de Deus, com aquilo que está escrito, você vai fazer com que o diabo retorne toda vez que nem um cachorro que sai com medo, com o rabo no meio das pernas e vai embora. Porque a palavra de Deus não pode falhar.
Dizer, Deus falou e a palavra tem que se materializar quando você aciona. Porque você é o representante de Deus. Deus não tem outras pernas, outros braços, outras mãos, outro cérebro, a não ser o teu. Ele toma você e faz a palavra de Deus se materializar. Por isso Jesus disse, se vocês tiverem fé em Deus, crentes em Deus, vou falar com aquela montanha, ela vai ter que sair de lá. Mas eu falei e não saiu. Se você fosse lá e olhasse, você vai ver que já muitos grãos de areia se desprendeu dela. Se Deus provoca um vento, alguma coisa, e vai tirando, e aquela montanha vai se emparelhar, vai acabar, vai para ser jogada para dentro do mar. Assim é todos os problemas. Então, quando Jesus foi confrontado pelo diabo, ele foi simplesmente apontando a palavra que estava escrito. Dizer, nem só de pão viverá o homem. Dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Cada coisa, para toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica. Sempre foi assim e sempre vai ser. Não tem diferença. Você não tem como responder alguma coisa por ti mesmo quando é dentro de uma escritura. Então por isso Pedro disse, você tem que estar, nas palavras, fiado, pronto para responder quando alguém perguntar a respeito da tua fé. Mas muitas vezes ficamos, porque o mundo hoje em dia, o caso é a religião. Você não sabe, ou as pessoas não sabem viver nessa terra para Deus, se eles não tiverem uma religião por trás. Não é que eles estão vivendo para Deus, eles estão vivendo para aquela religião, eles defendem aquela religião. E se você, irmãos, xingar Jesus para um religioso, ele não vai dar muita importância. Mas se você falar a palavra para ele, mostrar o que está escrito, isso vai incomodar ele. Se você dizer que a religião não salva ninguém, ele vai te dar problema. Porque a religião defende, a religião quer defender a religião. Então nós estamos na terra para defender a palavra de Deus. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Apenas para mostrar o poder desta palavra, Jesus fez isso. Então não podemos temer. Por isso, o irmão Brana disse assim, que quando ele estava pregando a mensagem, eu vi, mas agora vejo, também tem mais algumas outras mensagens, novo ministério, ele falou, mostrou assim, o que Deus tem reservado para os filhos de Deus nesse tempo. Por isso o empenho de Deus a trazer o profeta de Deus para esta hora, prometido lá em Malaquias capítulo 4, você vê onde Deus prometeu e ele cumpre a sua palavra. Deus tinha interesse na noiva dele, naqueles que iriam crer totalmente na palavra, que tomaríamos como seu absoluto e deixariam mais cair por terra. Dizer, obedeceria a palavra de Deus, Deus sabia quem é, por isso a palavra foi no nosso endereço. Deus nos conheceu através da mensagem, ou nós conhecemos a Deus através da mensagem do profeta desta era. Aí assim, mas você poderia imaginar rapidamente que o grande poder que estava no Filho de Deus, quando ele encontrou o diabo, ele nunca usou aquele poder para expulsar o diabo com aquele poder, mas ele tomou a palavra de Deus. O que foi isso? Ele estava comendo aquela palavra que fez a promessa. Não havia como uma sepultura ao reter. Isso é certo, a palavra de Deus. E você poderia imaginar, se você não tão somente pudesse ver a simplicidade do próprio Deus eterno e da sabedoria da sua graça, você poderia imaginá-lo usando aquele grande poder para colocar uma maldição em uma árvore, porque não maldiçou ela porque ela não tinha fruto, e deixando milhares de pessoas sem receber uma cura. A árvore é parte da criação de Deus, assim como o homem é parte da criação de Deus, mas para mostrar que ele estava preocupado com as árvores, com as coisas simples, com os insetos. E ele está preocupado com isso quanto mais se ele preocupa com essas coisas, uma árvore, um inseto, um gambá, um cachorro, quanto mais ele está preocupado com você e comigo, que são filhos dele. Céus e a terra passarão, diz a Bíblia, mas as minhas palavras não vão passar. Amém. Tudo aquilo que nós colocarmos diante de Deus, isso é idolatria. Se tomarmos qualquer coisa fora disso, mas quando tomarmos a palavra dele, ela se cumprirá nas nossas vidas se nós demos lugar para isso. Mas deixa eu mostrar para você uma coisinha que eu tenho aqui, relembrar, não mostrar, porque vocês já sabem que pode saltear.
Aí, mas deixando isso aqui, os problemas não começam. Aliás, os problemas com nós, eles começam quando os milagres, quando as coisas grandes de Deus começam a acontecer. Então tudo se vira contra nós. Porque o diabo quer desacreditar que aquilo que nós cremos é verdade. Aí eu estava lembrando sobre esse assunto, sobre o poder da palavra falada, que o irmão Breno usa essa escritura. Aí eu mesmo fazia assim, que parece que vai passando o tempo, parece que Deus dá uma segurada em muitas coisas. E eu lembro que há tempos atrás eu pregava muito sobre fé e trabalhava esse lado e eu via prodígios e maravilhas. Mas perto de um tempo parece que aquilo dá uma brecada, dá uma segurada e Deus vai para o outro lado. Aí eu comecei a lembrar, pensar que numa das coisas, faz um tempinho atrás, eu vinha lembrando sobre essas coisas, sobre o que praticamente não houve mais um pregador pregar sobre isso. E nesse final de semana, lá na reunião em Porto Alegre, eu vi bastante sobre esse o irmão Carlito, ele enfatizou bastante sobre, vamos dizer assim, sobre a palavra falada. Aquilo que você falar, o que Jesus disse nessa mensagem. Eu estava pensando um dia desse, eu estava até esquecido de uma das grandes manifestações que ficou, o irmão Breno mostra 5 para nós. Eu tinha esquecido de uma, eu procurei lembrar qual que era e qual não era. Se me lembrando, eu me lembrava de uma, de outra e da outra. Mas qual é a outra? Com a cabeça ficando velha, né? Mas tem mais uma, mas eu pensei, será que é só 4 mesmo? E depois comentei com a esposa, ela não lembra. E ela me falou, mas é a ressurreição do peixinho. Aí voltou, o computador acionou a tecla que faltava. E eu pensando nessas coisas, eu lembrei que uma vez eu estava lá em Ibituba, e eu tinha uma mensagem assim bem diferente para pregar, nada a ver falar sobre o irmão Brano. E eu lembro que aquele dia eu cheguei e comecei a falar, e de repente alguma coisa me tocou e me chamou a atenção, e eu comecei a falar sobre a biografia do profeta desta era. Mas eu fui esmiuçando, falando devagar, praticamente falei assim um resumo da vida dele. E depois, para minha surpresa, a gente simplesmente segue a linha de Deus naquela hora. Aí o Moisés, você conhece ele? A gente conhece o irmão Moisés? Ele disse assim, irmão, esse homem aqui que eu já conhecia, era o Hamilton, ele mora em Joinville, acho que mora ainda, não sei, eu estive lá visitando ele. Aí sim, esse homem esteve na minha casa, chegou de manhã, e eu passei o dia conversando com ele sobre essa mensagem, sobre o mensageiro. Só que eu não tinha conseguido explanar, falar para ele o que eu falei durante aquele culto, uns 40 minutos, uma hora, sei lá quanto. Esse homem queria saber isso. E a gente se surpreende porque Deus é simples, a simplicidade de Deus é muito grande. E Deus tem interesse em todos. E às vezes porque vem gente nova, pessoas que não conhecem. E nós sabemos que, por exemplo, quantos anos de mensagem, nós já lemos mensagem, já ouvimos mensagem, tu sabe, se eu falo, puxar um tema para você, não, isso aqui realmente eu sei. De tudo que tem de importante, coisas mais significantes para nós, se nós puxarmos, você sabe, eu sei que você vai lembrar, eu ouvi sobre isso. Então, há aquelas 5 manifestações do poder de Deus que veio sobre o irmão Brana. E ele disse que lá foi como que uma figura, foi como que mostrando um panorama para nós daquilo que Jesus falou aqui na palavra dele. Compreende? Jesus falou sobre essas coisas, sobre o poder da palavra, e o irmão Brana começou a preocupar uma certa vez. Ele estava caçando e ele dizia assim, eu me preocupava com a escritura, que é Marcos 11, verso 20, essa parte onde fala sobre a figueira, onde Jesus disse para os discípulos, credes em Deus, porque se você disser para essa figueira, os discípulos reclamaram, para eles assim, chamaram de mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou está morta. Mas morte sim, está morta desde as raízes. Jesus chamou ele e falou assim, tende fé em Deus. Quer dizer, não é só eu que vou fazer isso e faço isso. Se vocês crerem, vocês vão falar, isso vai acontecer. Vocês têm que acreditar naquilo que vocês estão falando. Então, eu me lembrei dessas escrituras, dessas passagens do irmão Brana.
E ele dizendo que ele estava caçando. E ele deitou, porque não tinha esquilo nenhum, estava tudo vazio. E ele deitou sobre uma forquilha, encostou a cabeça e começou a meditar sobre a palavra de Deus, sobre esta escritura. E daqui a pouco ele ficou analisando e o Espírito veio e disse para ele assim: essa escritura de Marcos 11, 23 é igual a Atos capítulo 2, verso 38. É a Bíblia. É para nós, é a escritura. Tudo é para nós. Essa escritura é verdadeira, igual Marcos, qualquer outra escritura. E o irmão Branham foi escutando aquele anjo falar com ele. Daqui a pouco ele perguntou para ele assim, certo, ele estava meio confuso. E ele disse que estava confuso. O que você está fazendo aqui na mata hoje? Estou caçando. Ele disse assim, você já caçou? De quantos você matou? Não matei nenhum. Estão lembrados lá dos discípulos a noite inteira pescando? A noite inteira não pegaram nenhum lambarizinho. Daí Jesus falou assim, lança a rede do outro lado. Você joga a rede do outro lado. Mas, como disse o irmão Branham assim, o Pedro conhecia aquele mar ali de ponta a ponta, ele sabia que estava com cardume, ele não estava. E ele estava cansado, já uma noite inteira pescando. Nada. Mas o Criador do peixe estava ali falando com eles. E quando eles deram ouvido para essa palavra, quando ele deu ouvido, então tá bom. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede no mar. Por isso aqui está Jesus mostrando que a palavra de Deus, ela tem que ser usada em todas as vezes. Sempre resistir o diabo com a palavra de Deus. E por isso o diabo tem que fugir da gente. Aí o que o irmão Branham estava ali pensando, lembrando dessas escrituras, pensando no poder de Deus, e assim, quantos esquilos você quer? Todos vocês já ouviram sobre isso? Quantos esquilos você quer? Sabe o que o irmão Branham disse? Ele é muito cuidadoso nas coisas. Ele falou assim, eu quero a quantidade que o estado de Indiana permite. E era 3. Só podia lá, podiam caçar 3 esquilos, por pessoa podia matar 3 esquilos. E ele disse, eu quero a quantidade que era 3. Aí, veja bem, Deus, então você levanta e fala onde eles vão aparecer. Porque estava provando para ele que essa escritura era verdadeira. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e pensamos que isso não é para nós. Então toda a palavra de Deus é para nós. Amém. Por isso o irmão Branham disse para ele, ouviu isso do anjo, você pode falar e vai aparecer os esquilos. E ele tinha que dizer assim, eu levantei o dedo e não baixei enquanto o esquilo não apareceu ali. Só que nós somos por um lado molengos. Nós falamos e parece que aquilo, se não vier na hora, nós fica doendo, fica tendo um probleminha, não passou, falou de doer, isso, aquilo que não aconteceu ainda. Nós recuamos. Abraão não recuou por 25 anos. O irmão Branham ficou um tempo ali um pouquinho o esquilo lá. Ele fala assim, eu olhei para ele e atirei no olho dele. Fui lá, peguei e estava correndo sangue. Aí eu pensei, bom, uma visão não tem sangue. Eu guardei o esquilo e já ia indo embora. Ele falou assim, quantos tu pediu? 3, então a pessoa pegou 1. Ele pediu assim, eu fiz ele até perguntou para os irmãos, disse assim, irmão, tu já viu uma árvore de alfarrobeira, não sei o que é isso, acho que é tipo unha de gato, sei lá o que. Já viu ter um esquilo alguma vez ali para os caçadores? Eles disseram assim, nunca. Pois é, eu disse, eu quero fazer uma coisa bem difícil, agora tem que subir para a árvore, para lá em tal lugar. E ali estava o esquilo. E pela terceira vez ele falou assim, eu quis que ele viesse lá num galho que estava seco, limpo, lá assim, vai aparecer lá. E ele tem que ficar olhando não para mim, mas para o fazendeiro. Do jeito que ele pediu, aconteceu. Então, todas as vezes ele pegou os 3 esquilos, foi embora e perguntava para o José, o que será dos esquilos? Meu pai limpou e nós comemos. Era a criação da palavra. Então essas coisas têm que ser memorizadas por nós de vez em quando de colocar isso em prática. Se vocês olharem uma coisa, quando Jesus fazia milagre, prodígios, maravilha, quando chegou aí que ressuscitou a Lázaro, aqueles fariseus, aqueles judeus, eles acompanharam Maria e Marta no sepulcro. E a Bíblia diz que muitos deles creram em Jesus por causa do milagre.
e foram contar para o sacerdote. E o sacerdote pegaram aquela escritura, aquele milagre, e perverteram a situação e causaram um problema sério. Aí começou a perseguição para Jesus. Estão lembrados disso? Começou aquilo bater, e assim, quando alguma coisa sobrenatural acontece, alguém vai se revoltar contra aquilo, porque o diabo não quer que as coisas funcionem. Então o irmão Branco está mostrando isso aqui para nós. Então quando os milagres começam a acontecer, sempre problemas vêm para a nossa vida. Aí ele vai, esse foi, só resumir rapidamente, para vocês lembrar, a criação dos esquilos. Depois ele foi na casa da irmã Moser, da Mahart, e ele foi testificar dessas coisas, sobre a criação dos esquilos. E ele estava contando isso. Aí ele fala assim que a irmã Moser era mulher pobre, tinha 2 filhos, o marido tinha morrido em um acidente de trator. E ela estava em casa, e ela foi lá para estar com o irmão Brana. Ela foi lá ouvir e sentou do lado, escutando a mensagem, escutando o irmão Brana contar sobre o que tinha acontecido, e ele começou a contar sobre a criação do esquilo. E ela ouviu aquilo e ela cria na Bíblia e cria naquele homem que estava falando, sabia que ele era verdadeiro. E daqui a pouco ela teve deixou escapar a pressão que estava dentro dela e falou assim: glória, irmão Branco, isso é a palavra de Deus, é a mesma escritura, tudo isso é verdade. E naquela hora, como abriu o céu e veio até onde estava a irmã Brana, e disse para o irmão Brana assim: fala para ela que essa ação dela agradou a Deus. E é para ela pedir o que ela quiser e vai ser feito. E naquela hora ela ficou assim, sem saber o que ia fazer. O que eu peço, eu não sei o que pedir. Porque ela viu aquela unção ali. E ela sabia que o irmão Branco estava falando a verdade, era para pedir que ia acontecer. Então ela não queria perder a oportunidade. Ela queria acertar no alvo, ela queria saber que pegou aquilo. Aleluia. Aí o irmão Branco começou a dizer para ela assim: você tem tua irmã doente aí, que é a irmã Edith? Quantos anos de idade, doente, paralítica? Peça a saúde dela, ela vai levantar dessa cama. E foi falando: e tem teus pais que são velhos. E você pode pedir para que eles ficam jovens novamente. E vai acontecer. E foi mostrando que não tem dinheiro, tu pode pedir $1 milhão. E se isso não cair aqui na minha frente agora para dar para ti, eu sou um falso profeta. Isso era muita força, era muito poder sobrenatural. E ele estava tentando deixar ela escolher. Mas ele começou a dizer: não, pode pedir isso, pode pedir aquilo. Mas daqui a pouquinho o Espírito Santo caiu no coração dela e disse: irmão Brana, o que eu desejo profundamente é que meus filhos sejam salvos. E os filhos dela estavam ali nem dando importância porque estava acontecendo. E naquela hora o poder de Deus desceu e ele disse: eu te dou no nome de Jesus Cristo. E eles ficaram sem saber o que estava acontecendo, rindo, e de repente correram para o colo da mãe deles, pedindo que queriam ser salvos. Então essas coisas Deus não dá oportunidade vazia. Quando Ele dá, Ele tem um endereço para aquilo. Deus quer ativar, algum carvão que está sem energia. E ali estava então amarrado, os filhos crescendo. Depois eu vi fotografia deles, já homens de idade, crendo na palavra de Deus, crendo naquela hora. E quando o poder de Deus desceu. Aí mais uma passada, eu me lembro que aí o irmão Brana fala da cura da irmã Meda. Eu só não sei, talvez não coloquei por ordem aqui. Aí ele fala que a irmã Meda adquiriu aquele câncer, um tumor. E ficou, e o irmão Brana foi protelando aquilo, foram deixando para lá, e até que um dia ele ia viajar, e ele tinha que viajar, e eu mantinha aqui no médico. Aí uma irmã lá acompanhou, a irmã Udi acompanhou ela. E o irmão Brana estava no hotel, e ele lembrou que a irmã ia ter a cirurgia, já estava de saída para ir para outra campanha. Aí ele conta que ele pensou na irmã Meda. E ele se ajoelhou para orar por ela. E ele disse assim: eu comecei a colocar as qualidades da Meda para Deus. Eu comecei a dizer: Deus, a Meda cuida dos meus calçados, ela limpa eles quando chega em casa, ela lava minhas roupas, ela passa minhas roupas, ela faz a comida, ela cuida das crianças enquanto eu estou de viagem. E ele foi colocando para Deus as qualidades que Meda tinha.
E de repente ele sim que olhou para lá daquele poder sobrenatural, a coluna de fogo estava ali pairando e disse para ele: o que você ordenar agora vai acontecer. E lembra que ele disse assim: quando o médico tocar onde está o câncer, onde está o tumor, que não esteja mais ali. E depois ele conversando com a irmã Meta, ela disse assim que ela sentiu como que um calafrio. E quando o médico tocou, ele começou a procurar, porque era um tumor que aparecia. O médico sabia onde estava e disse assim: Dona Brana, não era desse lado direito? Não estava aqui? Sim, estava ali. Mas não consigo mais, não tem mais. E os exames comprovou que ela não tinha mais nada. O poder da palavra falada funcionou. Ele colocou o que ela era para ele, o que ela tinha feito para Deus, vamos dizer. Lembra que Jesus disse: quando fizerdes a um desses pequeninos que me serve, você faz a mim. Quando faz para um pequeno que crê na minha palavra, você está fazendo para mim. Assim que você fazendo bem para um cristão, você faz para Deus. Se você faz o bem para ele, você vai ser abençoado por Deus. Mas se alguém tocar no ungido de Deus e fazer mal para aquela pessoa, ele vai se desastrar, vai se acabar, porque Deus não vai deixar passar. Deus tem muito mais interesse, diz o irmão Brana, que nós nos amamos um ao outro e abençoamos um ao outro, do que nós conversar com ele mesmo. O interesse de Deus é que nós estejamos bem. Ele quer ver o nosso bem. Deus deseja que tudo vá bem para nós. Aí, a próxima vez, lembra que ele falou, ele estava, nessa vez, na montanha. Antes disso, então, eles ouviram pela rádio. Estou cansado já? Ainda não, né? Eles ouviram pelo rádio que viria lá onde estava caçando uma grande nevasca. E ele disse para os irmãos: aqui eu já vi, em pouco tempo a neve não alta muito, é muita neve que cai em pouco tempo aqui. É muito forte quando começa as nevascas aqui. E a meteorologia dizia assim que ia cair uma tempestade violenta de neve. Se vimos dias atrás, ficou dias caindo neve na América, muita neve. Assim era lá, naquela região. Aí ele diz assim que era aconselhoso, chamou os irmãos e perguntou: vocês querem ir? Ou vocês querem ficar acampados para nós continuar a caça? Aí teve uns irmãos que falaram assim que eles precisavam ir embora. E alguns irmãos quiseram ficar. Então ele falou assim: os que ficaram, vão ficar junto. Porque eu conheço, eu sei do que estou falando, eu conheço a região. Aí Deus queria mais uma vez manifestar o poder dele ali para a irmã Brana ver, ser aguçado que aquilo é a palavra de Deus. Aí ele disse assim para os irmãos: é assim, nós vamos para caçar. Mas a primeira gota de chuva, vocês me prometem que vão sair correndo e vir para o acampamento? Porque dentro de minutos você não vê mais aonde você está. É muito forte a tempestade de neve quando cai aqui. E os irmãos, então, nós vamos fazer isso. Aí cada um foi para um lado e ele subiu também para a montanha que estava lá. E de repente, o tempo estava assim como que parecia que ia chover. Muito, muito pesado, o tempo, aquela atmosfera fria, gelada, e assim, parecia que já ia cair chuva. Mas então eles me prometeram que voltaria para o acampamento rapidamente, onde estávamos seguros. Então, tudo bem, vamos caçar. Aí ele estava procurando de se encontrar um veado que ele tinha matado um dia antes. Você lembra da história? Só vou relatar para vocês também. Eu tinha matado ele que não queria deixar vivo, porque daí vinha o inverno, ia ficar jogado, né? Aí ele disse que ele estava lá na montanha e de repente começou a cair a neve. Ele disse assim: bom, os irmãos já devem ter corrido para o acampamento, eu também vou. E ele começou a descer a montanha. E quando ele desceu a certa altura da montanha, ele ouviu uma voz dizendo assim para ele, aquele que sempre falava com ele: volte para onde você estava. É tudo daí. Ele está indo, sabia que tinha que ir embora. Ele disse que ele parou naquele lugar escutando e falando com Deus e colocou a mão no bolso e tinha um sanduíche. E ele comeu aquele sanduíche e daqui a pouquinho ele disse assim: bom, eu vou voltar. Se eu ouvir a palavra dele, eu vou voltar para lá. E ele subiu na montanha e quando chegou lá em cima de onde ele estava, ele sentou-se, disse que a neve era muito forte, ele fala. E naquele momento, ele disse: eu procurei guardar
o visor, a luneta do meu rifle para que não me passasse, porque nesses movimentos de frio, os ursos andam, tem animais que andam na neve, que podia me atacar e eu teria que estar pronto para pegar ele. E eu pensando ali, assim, Deus me mandando para a armadilha da morte, e a pessoa dizia, agora eu já estou duvidando que eu acharia o caminho do acampamento. Era muito forte. Eu não sei se eu acharia, como é que eu vou voltar para o acampamento agora. E naquela hora ele viu assim, ele disse que ele viu a coluna de fogo novamente. Ele viu alguém dizer assim, eu sou o mesmo que acalmou as tempestades lá no mar. E falou assim, dizer, coloque-se de pé. E ele colocou de pé e ficou ali conversando com Deus. De repente ele viu assim, fale com a tempestade, e aquilo que você falar vai acontecer. Lembra-se, fala esta montanha. Diz, eu apaziguei os ventos, eu acalmei o mar. Diz, estou aqui, pode falar com a montanha. Para confirmar o que a Bíblia tinha falado para eles. Avivar aquilo na alma dele, que é o que nós falamos. Jesus prometeu isso. A palavra de Deus fala que é para nós dizer. Daí ele disse assim, eu olhei, falei assim, tempestade, volte para o lugar da onde você veio. Diz que um vento ao contrário, ele estava ventando, digamos, do norte, um vento do sul virou, soprando forte, e a nuvem foi empurrada de novo da onde elas tinham vindo. E o sol começou a brilhar. E ele saiu ali animado, vendo a maravilha de Deus, descendo a montanha, ele viu uma voz dizer assim, você não quer passear comigo? Diz que eu parei, e disse, esse seria o maior prazer que eu teria na vida de passear com o Senhor. Daí ele andou montanha abaixo, e assim, eu fui num certo lugar, eu lembrei que aquele dia era o dia que nós estaríamos, que era aniversário de casamento meu com a Meda. E Deus deu uma visão, viu ela em cima, quando ele levantando em cima dos troncos, e andando com ela naquela lua de mel, e passeando, e de repente ele se viu, ele estava dentro de um mato, e com a arma na mão, e estava chorando. Ele falou assim, ó, as lágrimas desciam pela minha barba já branca, e estava pingando nas folhas secas, que a meia hora estava molhado, já tinha chovido forte, a neve tinha caído. Eu via fazer assim, ó, pop, pop, em cima da folha seca. O sol estava brilhando muito forte, tudo tinha secado. E então eu vi, de repente se levantou e veio uma mãe corça. Ele estava caçando veado, e ela tinha mais 2 filhotes com ela. Aí que foi essa tentação veio. E lembra que ele disse assim, o irmão fulano tinha pedido um veado, o outro tinha pedido outro, e ele sabia assim, e ele pensou, vou matar um para o fulano, um para o ciclano, não lembro o nome das pessoas, e vou rolar para baixo aqui, e é fácil de pegar, é só empurrar para esse morro aqui, já vai bom recolher. E nisso ele parou e pensou, aquele animal veio pertinho dele e falou assim, ela podia comer na minha mão. E eu disse assim, porque a presença de Deus estava ali. Ele falou, tinha um boné vermelho, quantos lembram ele falando sobre isso? E tinha uma camisa vermelha, uma jaqueta vermelha, e o animal ia ver aquilo, estava sendo caçado e ia correr. E eu comecei a conversar com ele e disse assim, ô mãe, vai para a floresta, esses 2 borregos teus aí, vai para lá, vai desfrutar do mato, eu não vou matar vocês. Vocês estão na minha mão, mas eu não vou matar, sabe por quê? Ele lembrou da promessa que ele tinha feito para Deus. Que quando pediam para ele, dizia assim, aqueles médicos, já gordo, velho, ô irmão Brana, traz um viadinho para mim. Eu matava e eu levava para eles. Eu nunca também matei para jogar fora, só para dizer, me pedir eu levava. Me traz um de tantos anos, me traz um isso, me traz uma ovelha. E eu não levava mesmo. Aí ele disse que naquela hora, então, ele lembrou da promessa dele. Ele falou assim, que ele não ia mais matar. Ele ia matar quando ele tivesse necessidade, para matar a fome. Mas ele não faria mais, não mataria para levar para ninguém. Se quem quiser caçar, quem vai caçar. Ele disse, eu não vou mais fazer isso. Aí Deus falou assim, você se lembrou da minha promessa, né? Aí ele disse assim, eu lembrei da minha também. E se Deus prometeu, Ele cumpre a sua palavra. Amém. Dizer, ele não precisou, e naquela hora eles foram para a floresta. Vê como foi uma tentação. Eles foram para o mato e voltaram aonde ele estava de novo.
E ele disse, não, volta, vamos para o mato, eu quero matar vocês. E assim então foi. Essa foi uma das manifestações entre as 5. Que ele ficou como um exemplo para nós. Foi várias coisas que foi controlada. Criou o animal, que foi o esquilo, dizer, repreendeu a tempestade, dizer, a cura da irmã Meda, a salvação dos filhos da irmã Brana. E daí, nesse tempo, a cura da irmã Meda e a salvação dos filhos da irmã Artimosa. Aí, a outra coisa que aconteceu, eu estava até lendo e gostei demais dele dizendo, você só vai relatar para encerrar. Você lembra quando ele fala sobre o peixinho? Ele conta e dá um relato antes sobre, ele fala sobre o irmão Udi. Ele diz que ele veio numa reunião, ele era um testemunho de Jeová e tinha um filho que era doente, que era de paralisia, tinha uma perna encolhida, curta, e tinha uma esposa com problema de saúde que eu não lembro agora, mas era doente também. Ele disse que vieram morar perto do irmão Brana. Não, vieram numa reunião, e nessa reunião, o irmão Brana de repente disse, você é um testemunho de Jeová, e você tem um filho que tem uma enfermidade, que sofreu paralisia infantil e tem uma perna mais curta, e descreveu como era e falou sobre a esposa que também era doente, mas Jesus está te curando agora, te dando para você essa vitória, essa bênção. Pode ir sossegado. E ele chegou em casa e contou para o pai, que era testemunho de Jeová, para a família, e o que eles fizeram? Expulsaram o irmão de casa, não quiseram mais ele junto, porque ele creu na mensagem, tornou-se um cristão. Dizer, não quero saber disso. E ele veio e comprou uma casa bem vizinha do irmão Brana, vocês conhecem a história. E daí morava vizinho do irmão Brana. Lembra aquela vez que aquelas bestas pegaram ele? Foi o Mudes que ele estava comentando sobre isso. Aí ele disse que dali a pouco o irmão, um dia o irmão chamou, o irmão Brana, vem aqui, eu quero te apresentar um da minha família. Era um irmão dele. E veio Deus trabalhando, tinha que esmiuçar, Deus precisava entrar lá e tirar quebrar aquela rocha. E Deus vem e coloca um coração de carne na nossa alma, no nosso coração, troca. Tira aquele coração de pedra que não crê em nada, que é duro, que não tem jeito. Aí Deus troca, bota um coração de carne, coloca dentro do Espírito dele, e depois dentro daquele Espírito coloca o seu Espírito Santo dentro. Aí o irmão que estava ali foi lá, e o irmão Brana disse, olá, cumprimentou o irmão dele, deu a mão, e o irmão dele não deu nem importância. Muito pouquinho, tudo bem. E começaram a conversar, e o irmão Brana quis conversar com ele, e o irmão Udi já tinha conversado, o irmão dele falado sobre o irmão Brana, que era vizinho, que era pregador, que tinha feito aquela cura desse homem, e testificou, mas ele virou as costas e saiu. Aí o irmão Brana disse, ô irmão, escuta aqui, ó, você é casado, né? A tua mulher não será loira, tu tem uma mulher tal, não, uma mulher morena, e tu tem 2 filhos com ela, mas você tem uma amante que é uma loira. E ele ficou assustado. E aí ele disse assim, tu estava lá ontem com ela quando alguém bateu na janela da casa dela. Tu estava lá na casa dela ontem à noite. E você estava posando lá, e alguém bateu na janela e você mandou ela atender. Tu não foi atender, mandou a mulher atender. Você fez muito certo. Porque se você tivesse abrir a janela, ele ia estourar pelo miolo. Você já era. E ele caiu de joelho e viu que o irmão mostrou para ele tudo o que tinha acontecido, e até sobre a batida. Primeiro ele pensou que aquilo que ele tinha contado, que o irmão falou para ele sobre a criança doente, essas coisas, não, foi o meu irmão que contou para você. Deus fala, ele está contando o que ele contou. Quando ele mostrou ontem à noite teve problema, daí ele desbruçou e viu que aquilo não era brincadeira não. Se matou pela boca, né? Tinha até o que ele comeu, né? Ah, sim, tudo mostrou, você estava na mira do homem. Porque Deus não era o homem, era Deus através dele. Deus veio e mostrou aquilo, e Deus veio através do pregador, através de você, e fala com as pessoas. Só que às vezes eu não paro para ouvir. Acho que aquilo é balela. E não é, aquilo é realidade, é coisa que Deus está falando. E muitas vezes tem que entrar em cena e usar o sobrenatural em favor daquilo. A Bíblia diz que as línguas estranhas são feitas para os rebeldes. Não é assim?
A língua estranha é para os rebeldes. Por quê? Vem alguém e fala uma língua, chama atenção, e alguém vem, interpreta e fala. A língua estranha é para as pessoas que não creem. Porque você ouve a palavra e está tudo certo. Por que falaria uma língua estranha? Já com coisa diferente. Paulo chegou a dizer, se vocês todos falam em língua, as pessoas virão aqui e vão dizer que é louco. Agora, se alguém profetiza e aquilo acontece, ou aquilo ali é Deus. Quem sabe do presente, do futuro? O passado qualquer pode saber, porque o diabo sabe de tudo que aconteceu. Por isso que eu tenho meio medo de muita gente que discerne. Tu fez, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Aquela mulher lá que acompanhava Paulo, ela estava discernindo. E ela era uma endemoniada, o diabo falava nela. Nossa, eu sou um profeta de Deus. Esses homens são de Deus. O gadareno disse, Jesus Nazareno, vem nos incomodados do tempo, nos perturbar. Porque ele sabia quem era Jesus, e os sacerdotes não sabiam. Então, o irmão dizendo isso, então o irmão Branham, ele disse, isso aí ele não teve o que fazer. Aceitou a palavra de Deus. Mas ainda tinha o pai deles, que não conhecia o Evangelho. Era testemunho de Jeová e muito ferrenho, também não queria nada saber, os filhos eram crentes, deixa pra lá. Mas ele veio fazer uma visita para os filhos. Teve ali no Mombrana e eles convidaram, não lembro se é o pai ou os filhos convidaram, Mombrana, você não vai pescar com a gente? Porque o Mombrana de tal, ele cativava, ele ajudava, ele estava ali, todo mundo queria estar perto dele. Aí naquela hora o Mombrana falou assim, bom, eu tenho uns aceros, umas coisas para me resolver, eu tenho os telefones para responder, umas cartas para responder, mas se eu conseguir fazer hoje, amanhã de manhã eu vou com vocês. E eles foram na viagem. E Deus estava trabalhando para salvar o pai do irmão Lúcio, que era o tipo de Jeová velho. E naquela hora o irmão Branham teve uma visão. Dizer assim, nós ia passando os rios, porque choveu muito forte, e todo o riacho, todo o lago, tudo onde eles passavam os lagos, os riachos, tudo barrento, muita chuva. E eu disse assim, irmão, nós vamos chegar lá no lugar de pescaria, vai estar um dia claro, e o lago vai estar azul. Eles se olharam, mas como o senhor não sabe? O irmão conhecia o Evangelho, sabia quem era o irmão Branham, mas o pai dele não. Ele disse, vamos chegar lá, não vai estar bem limpo, vai estar uma água azul. E aí o profeta falou várias coisas. Falou os peixes que eles iam pegar, a hora que eles não iam pegar nada. E contou a história aí o pai dele olhou para o filho e deu uma piscada, dizer, está me trovando. Está me trovando. O que é isso? Dizer, saber as coisas, sabe que peixe vai ter lá? E justamente o governo sabia, eles mostravam com antecedência. Era um profeta de Deus. Quer dizer, Eliseu sabia todos os truques que o rei da Síria falava e planejava. E o soldado falou assim, rapaz, meu rei, o profeta de Deus sabe até o que você fala no quarto que você vai dormir. Por isso Israel pega nós toda vez, não adianta. Aí o irmão comentando sobre a pesca, chegaram lá, e aquilo que o irmão Branham falou, do jeitinho que ele falou. Tudo acontecendo perfeitamente. Aí no outro dia, diz o irmão Branham assim, que eles estavam ali sentados, e aquelas maravilhas, aí os dois irmãos falaram assim, mano, vamos ter que ir lá na casa daquela mulher, que nos cuidou quando nós éramos crianças, nos deu comidas, e nós éramos muito pobres. Vamos lá, ela é uma cristã, vamos testificar para ela da nossa fé. Diz o irmão Branham que naquela hora o Espírito movimentou onde eles estavam. E eles estavam ali pescando, inclusive ia pegar peixe para isca, peixe pequeno. E uma das coisas que o irmão Branham disse, a manifestação do sobrenatural aconteceu dentro de uma igreja. Sempre foi em lugares fora, superunção. Eu poder se manifestar o sobrenatural sim na igreja, mas aquela superunção não. Aquele poder que criou os esquilos, que fez prodígio, maravilha, geralmente o irmão Branham estava sozinho ou com algumas pessoas só, fora, em um lugar. E aquele poder vinha e manifestava e a coisa acontecia como a Bíblia descreve. Aí eles estavam pescando um peixe chamado perca, deve ser uma barizinha. E nisso, para guardar para isca. E o irmão Branham disse assim, vamos mudar de lugar, irmão? Vamos para outro lugar? De mudar de pesqueiro. E nisso o irmão falou assim, deixa eu jogar mais uma linha aqui. E jogou a linha e o irmão Branham ficou ali conversando, e nisso ele puxou aquela ilha e falou assim, um peixe grande. Ele tirou para fora uma coisinha de nada. E ele olhou e aquele peixe tinha engolido o anzol.
Ele pegou ali, puxou, não tinha do jeito, rasgou, arrancou as vísceras do peixe. E pegou o peixinho e disse assim, você terminou o seu tempo aqui, você queimou o último cartucho. E pegou o peixinho e jogou na água. E deixou ali, no momento que eu estava sentado no barco, e eu estava vendo aquele peixinho boiando, morto, com as vísceras para fora, as guerras brancas. E estava ali lembrando de uma da profecia do dia anterior, que uma coisa, um bichinho pequeno ia dizer, uma pequena coisa, ia acontecer uma coisa simples. Ele achou que até era um gato que José tinha matado, um gatinho novinho, que ia ressuscitar. E naquela hora, então, ele disse que ele viu descendo da montanha. Havia aquele redemoinho da montanha e disse assim, fique de pé. E ele ficou de pé e disse, fale com aquele peixinho e dê a vida para ele. E o Mombrano disse, peixinho, em nome de Jesus Cristo, você tem vida novamente. E o peixinho mergulhou na água. Disse assim, passou por baixo do barco onde eles estavam e foi embora. Assustou os irmãos que estavam ali. Diz, mas por que então que Deus se manifestou numa coisinha tão simples quando tinha tantas pessoas para receberem oração para a cura divina? É que Deus queria se manifestar naquela coisa simples e humilde, mostrar que ele se interessa por tudo que tem na terra, Ele que criou. Então essas coisas manifestou e Deus abençoou e foi onde o Udi Velho assim aceitou o Evangelho, que era um testemunho de Jeová. Nós sabemos que quando Deus tem que fazer alguma coisa, Ele vai fazer através de alguém, através de nós, através da mãe, através do pai. E Deus tem como movimentar a situação. E nunca devemos ficar preocupados com alguma coisa que acontece diferente. O nosso negócio é fazer o que Deus mandou fazer. E o que vai frutificar Deus. Então essas aqui foram as 5 manifestações do poder de Deus que veio. Isso não foi para o irmão Brana somente. Ele disse assim, quando isso veio, depois ele falou que vocês viram, mensagem eu vi, mas agora vejo. Ele disse assim, vocês viram tudo que manifestou na minha vida. Isso que vocês viram em partes em mim, vai se manifestar em vocês em plenitude, quando vier o aperto que a besta vai provocar. Por isso nós não podemos ficar preocupados, mas o que vai acontecer comigo se realmente a coisa apertar como está vindo aí? Porque não é brincadeira não, nós não estamos sabendo de nada, está muito violento. O assunto da política está ficando acirrada, muito forte, e não tem outro meio de eles controlar esse mundo a não ser com um governo único. Dizer, vai ter que haver esse governo único, mesmo eles não querendo. Dizer, mesmo gostando de óleo de risco, a mãe dele botava a goela abaixo e tinha que tomar. E você, quando ele está com fome, tu não gosta de alguma comida e você tem que comer aquilo, morre. Ele precisa de tomar um remédio. Assim é. O assembleia não é que ele vai aceitar de bom grado ser mandado pela besta. Não. Mas eles vão aceitar isso para poder continuar vivendo. E a Bíblia diz que se você não tiver o número desse homem, que é 666 na cabeça ou na mão, não vai poder comprar e nem vender. O profeta fala que na mente é o quê? É a religião, é algo taxado lá dentro. E na mão é o companheirismo. Então nós precisamos saber, temos o Espírito Santo, dizer, não tem nenhum problema, não temos o Espírito Santo, nós temos enlace. Não tem outro jeito, não adianta. Então essas manifestações que aconteceram no ministério do irmão Brana, ele mostrou que isso é a Bíblia em cumprimento do nosso dia. E isso está sobre nós, e já está no vosso meio, podem desfrutar disso. Esse poder está no vosso meio se você puder crer. Dizer, mas isso virá quando vier o aperto, porque esse aperto vai vir uma hora dessa. Já viu quando tu pega uma semente de laranja e você começa a apertar ela, de repente ela salta, né? Assim é, uma única maneira de nós, para nós vai ser isso. Dizer, vai apertar, a ponto de não tanto vai sair só o último jeito é ir embora. Deus vai nos levar dessa terra. Então tu vai correr atrás daquilo que Deus falou que cumpriria na nossa vida. Não é para outro, é para nós. Não tem uma geração futura para receber isso. É para nós. Por isso a vindicação da palavra, quando você está dedicada naquilo, ela pode acontecer a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Tu está lavando a louça, costurando, andando. Se você estiver pensando nas coisas sagradas, aquilo pode vir à existência quando você manifestar.
Quer dizer, a palavra de Deus tem que manifestar quando você aciona ela. Ele tem que usar o pensar que está na Bíblia. A Bíblia diz que na voz do sétimo anjo, que tocar a trombeta, o segredo de se cumprir, se cumpriu. Todas as coisas são possíveis para nós. Para os outros eu não sei como funciona, porque os outros não creem. Mas nós cremos. A palavra de Deus tem que se tornar vida na nossa vida. Ela tem que ser a nossa razão de nós viver. Eu poderia continuar mostrando mais algumas coisas aqui, mas na outra vez eu continuo. Aí justamente ele entra nessa etapa, né, poderia cometer no parágrafo 20 em diante, é onde ele entra sobre a ressurreição do peixinho. Coisa simples, coisa sem nem dizer. Qual era o interesse para ele ressuscitar um peixinho? Mas aquilo mostrou o grande significado das coisas pequenas. Que ele não se dá valor. Ele não liga para aquilo, mas aquilo lá tem um peso espiritual muito grande. Quer dizer, não precisa ter uma oração de 1 hora. Não, tem 2 minutos, 5 minutos, mas aquilo vai caçando o diabo de um jeito que ele vai se rendendo, ele vai saindo, porque ele está vendo que a insistência, não adianta ele tentar insistir diferente. Diz aqui diz a Bíblia, você resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Vamos ficar de pé? Essa é a manifestação principal. Eu gosto de você pegar outras mensagens, eu não lembro agora qual ela, ele diz, inclusive ele fala demais outra vez que ele estava no mar, que não foi só 3, 6 quilos, ele teve 3, mas teve um que ficou escondido, ele voltou lá, também tem um porquê daquilo, ele chegou no mar, tinha muito mosquito, foi naquela vez que ele viu o arco-íris, e daquele arco-íris saiu uma voz que dizia assim, Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. Foi nessa mesma ocasião, na madrugada. Foi quando o irmão indagou, ele orou, às vezes contou o testemunho e o irmão disse assim, na oração dele, se Deus, faça com que o irmão Brano encontre esse esquilo realmente lá no mato, que ele disse que está lá e não pode achar, porque era noite, então nós vamos crer neles, e nós vamos crer. Aí o irmão Brano disse assim, aí eu vi que ele não estava acreditando naquilo que eu estava falando, e eu pedi para Deus que eu precisava trazer o esquilo para o bem do irmão. Para os outros não precisaram, mas para o bem dele sim. Então tem várias outras ocasiões que o irmão Brana fala sobre sobre essas manifestações do Espírito Santo, que se manifestou nele, e tudo que veio para o irmão Brana é endereçado para nós. Era para que a nossa fé pudesse olhar para o invisível como Abraão olhou. E nós crer que por mais que tenha problema e dificuldade, o céu é logo ali. Dizer um pouquinho mais e o que é de vir virá e não tardará. Assim é a minha família, irmão. Acrescenta cada um de lei que está tudo na tua mão. Dizer, você tem o controle de tudo. Você não pode desanimar de falar. Meus filhos estarão no céu. Eu estou dando a vitória para meus filhos, para minhas filhas, para minhas noras, para isso, para aquilo. Tu vai falando aquilo que você tem e bota diante de Deus e fica firme naquilo. Que aquilo vai ter que manifestar. A palavra de Deus não falha. É tudo que nós pedimos. Isso virá à existência. E o que vocês conheciam de trás para frente? Mas eu creio numa coisa, precisamos colocar isso em funcionar. Eu me lembro quando faleceu o Montoninho Machado, o irmão Febrônio ficou dilacerado, foi uma coisa assim, foi lá estava num tanque de água lá que tinha uma veia ligada, e ele disse assim, irmãos, eu estava ali, o Toninho, na funerário, lá no pronto-socorro, e eu olhava ali, parecia, era só eu falar e voltaria. E eu não tive coragem de fazer isso. Porque a Bíblia promete isso. Então ele deu, sabe quantos dias ele estudou esse assunto? 6 escolas dominical. Ele pregou, é um seriado sobre o poder da palavra falada. Deve estar no YouTube. Ele falou, mostrando a nossa incumbência, o poder que nós temos, como temos que agir. Falando sobre o poder da palavra falada. É você falar, irmão. Tu fala assim, mas como falar? É falando. É dizendo. É claro que tu vai buscar para falar uma coisa que vai amaldiçoar alguém, mas abençoar. Aquilo que se falar, Deus vai estar ali para cumprir. Dizer motivos e objetivos. Vamos orar então, Pai Celestial, eu agradeço a Ti. Isso vai puxando, Senhor, a gente a falar, tem muitas coisas. Mas eu estou aqui, tem um pedido de oração, Senhor Deus, por Léo. Marcelo pede oração com... pede oração, tá bom, entendi. Podemos fazer aqui, vamos fazer. Então, Deus Santo, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de poder crer nisso.
Aqui está por certo lendo as Escrituras, que a unção com óleo, Paulo disse que salvará o doente. Se haver pecados, serão perdoados. Se confessa o pecado, o Senhor perdoa e a cura acontece. Então, Deus, eu quero agradecer a Ti. Nós conhecemos sim, nós conhecemos, todos conhecem, com exceção que isso da nossa ali, a outra irmã, que talvez não tinha ouvido isso. Eu, quando vi aqueles irmãos levantar e sair daqui, eu fiquei com pena deles, Senhor, que eu sei que isso ajudaria nesta noite. Mas tudo está bem. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a botar isso em prática, Senhor. Isso é para nós, isso não é para quem vai vir ainda, não. É para nós ter no nosso dia a dia. É aquilo que Jesus fez, quando o diabo vinha, ele replicava e mostrava a palavra. Então nós, baseado nas Escrituras, temos a incumbência de mostrar que temos um Deus vivo no nosso tempo. Pai, então eu oro para que o Senhor continue conosco, o Senhor nos ajudando e nos dando, Senhor Deus, a graça, a força para compreendermos as Escrituras, Senhor, andarmos retamente, vivendo, Senhor Deus, olhando para as coisas sagradas, para o nosso dia, para agora, não para ontem, para hoje, para agora, para o momento. Isso não é para o futuro, a Bíblia é hoje, é o Deus que o seu nome é já. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor continue nos ajudando, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. E olha aí para mim, tem que fazer oração. Vamos fazer isso. A Bíblia que diz que é para nós ungirmos com óleo e o enfermo então vai ser curado nesta hora. Pai bendito, tua filha crê na unção com óleo, então unjo ela para a glória do teu nome. E como a sua fé é sobre isso, agora então seja feita no nome de Jesus Cristo. Já receba o que ela está desejando, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz assim, na realidade nós oramos, mas Jesus nunca orou pelas pessoas, tá certo? E a Bíblia diz assim, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a gente ora pedindo, mas você colocou a mão, essa é a comissão que Deus deu. Então que Deus ajude alguma coisa que vocês tenham com os ouvidos dos irmãos.